irmãos. É uma alegria estarmos aqui hoje. Certamente vocês compartilham disso também. É uma alegria rever alguns irmãos que estavam longe, alguns domingos, seja por motivo de viagem, seja porque estavam aí um pouco adoentados. É uma alegria também receber aqueles que nos visitam. Nós agradecemos ao Senhor pela visita de vocês e louvamos porque Ele os trouxe aqui nessa manhã. Nós hoje falaremos sobre oração. Nós vamos a Daniel 9. Serão os 19 primeiros versículos. Hoje pela manhã, enquanto eu imprimia as anotações, a Amanda, minha filha mais velha, falou para mim o seguinte: papai, quanta pregação, mas eu garanto a vocês que não será tão demorado assim. Nós utilizaremos a oração de Daniel, nos primeiros 19 versículos, para vermos alguns pontos que são importantes, para nós observarmos a nossa oração, as nossas orações que fazemos no púlpito de nossa igreja, as nossas orações que fazemos nos nossos momentos devocionais com o Senhor. Nós sabemos que as orações são um meio de graça, elas são um meio através do qual Deus comunica as bênçãos da salvação ao seu povo, mas é possível que alguns de vocês tenham se questionado em algum momento se você tem orado o suficiente, se você tem orado da forma correta. Eu não sei se essa sensação vocês já tiveram, eu certamente já tive nos meus momentos devocionais. E parece que nós sempre temos algo além para apresentar, sempre falta algum assunto, são muitos os assuntos que nós temos a orar, aqueles que envolvem a nossa igreja, aqueles que envolvem a nossa vida particular. Nós sempre temos motivos a colocar diante do Senhor. E é bem possível que em muitos desses momentos vocês tenham se sentido desamparados, sofrendo por alguma razão, seja alguma enfermidade ou algo envolvendo algum parente. E certamente o desejo do nosso coração, e nós vamos ver que Daniel fala isso na sua oração, é que Deus ouça aquilo que nós estamos colocando diante dele. Vamos então ao texto? Daniel, capítulo 9, são os 19 primeiros versículos. O texto é longo e eu peço a atenção dos irmãos. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós cabe o corar de vergonha. Como hoje se vê, a saber, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, tanto de perto como de longe, em todas as terras para onde os expulsaste, por causa das transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti.
Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com um juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós um grande mal. Nunca antes, debaixo do céu, havia acontecido algo como o que aconteceu com Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado esse mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor, nosso Deus, é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos à sua voz. Ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje, nós temos pecado e cometido iniquidade. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário, que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Graças a Deus pela sua palavra. Ao chegarmos ao capítulo 9 de Daniel, e a gente não vai gastar muito tempo nisso aqui agora, senão seriam mais algumas páginas e a pregação ficaria ainda maior, mas ao chegarmos ao capítulo 9, nós já sabemos alguma coisa sobre a vida de Daniel. Na verdade, nós já sabemos muita coisa sobre a vida de Daniel, uma vez que já caminhamos para o final do seu livro. Ele havia chegado na Babilônia ainda muito jovem, e é provável que aqui, no capítulo 9, ele já tenha por volta de 80 a 82 anos, então ele já se aproxima do final de sua vida. E ao ler os primeiros 8 capítulos de Daniel, e quem aqui já teve a oportunidade certamente vai identificar o que eu quero dizer, você vai ver como Daniel ele foi intransigente em muitas situações. Como Daniel foi um homem ousado, corajoso, cheio de fé, altruísta, fiel, manso, resistente aos modelos do mundo que se apresentavam para ele na Babilônia, incorruptível, um homem que não tinha preço, que não poderia ser comprado, consistente em sua vida, confiável. Afinal de contas, Daniel ocupava o cargo de primeiro-ministro. Era o segundo cargo mais importante naquela época. E ele fazia pleno uso de todas as suas oportunidades, construindo a confiança de todos que estavam ao seu redor. Ele é obediente, ele é adorador. Resumindo, né? Ele é o genro que toda sogra gostaria de ter. Mas, apesar de todas essas características que eram verdadeiras e maravilhosas, uma das características mais marcantes da vida de Daniel é que ele era um homem de oração. Se vocês se lembram, lá no capítulo 6, acontece um episódio muito famoso, certamente todas as crianças aqui lembram, porque
os homens que assessoravam o rei eram contra Daniel e queriam arrumar algum jeito de fazer com que Daniel caísse de alguma forma, com que Daniel desobedecesse algum tipo de lei. E eles sabiam que não encontrariam nada do que acusar Daniel, a não ser que, como diz lá, eles procurassem algo relacionado à lei do Deus que Daniel adorava. Porque eles sabiam que se algo estivesse relacionado ao Deus que Daniel adorava, Daniel não abriria a mão do seu compromisso com Deus. Então é baixado um decreto de que todo aquele que fizesse um pedido a um Deus ou a outro homem que não fosse o rei, ele seria jogado na cova dos leões. A gente sabe que Daniel foi para a cova dos leões, então nós sabemos que ele desobedeceu o decreto. E o versículo 11 do capítulo 6 diz assim: Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. E a gente sabe, pelos escritos bíblicos, que ele fazia isso 3 vezes ao dia. Daniel não se dobrou diante da ameaça, mas se manteve curvado diante do Deus que ele servia, através daquela oração, que ao longo dos anos moldava o caráter fiel, íntegro, resoluto de Daniel. Avançamos então até o capítulo 9, em que geralmente o que recebe mais atenção ou o que é mais comentado é a segunda metade do capítulo, que fala sobre as visões de Daniel. Mas hoje nós falaremos, como eu disse, sobre a oração de Daniel. E se vocês olharem o final do capítulo 8, no último versículo, diz assim: Eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente por dias. Depois me levantei e fiz os negócios do rei e fiquei espantado com a visão, mas ninguém a entendeu. Daniel levava sobre si um fardo que era extremo. O fardo ligado à restauração do povo de Israel. Não apenas no seu aspecto físico ou material, mas principalmente no seu aspecto espiritual, porque o povo havia voltado as costas para Deus. Isso consome Daniel, isso o consome de tal forma que afeta o seu físico. Daniel, no capítulo 8, tem uma visão relacionada sobre o que viria sobre o povo de Israel, e isso parte o seu coração. Daniel não é indiferente ao sofrimento do povo, embora ele mesmo ocupasse um cargo de destaque naquele país, naquela nação. E então, ele começa o capítulo 9 intercedendo pelo povo. É como o coração de um pastor que é zeloso pelas suas ovelhas, o povo de Israel. E o meu desejo nessa manhã, quando começaremos de fato os comentários em cima do texto, é abordar 8 pontos, 8 breves pontos, que devem estar presentes no nosso modelo de oração. O primeiro ponto é: a oração de Daniel é uma resposta à palavra de Deus. Vejam o versículo 2. Eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, Daniel conhecia a Escritura. Daniel estava lendo o livro do profeta Jeremias. E a profecia de Jeremias, se vocês olharem lá em Jeremias 25, Jeremias 29, fala sobre o período do cativeiro babilônico e fala sobre os 70 anos que o povo estaria ali. E Daniel entende que Jeremias falava sobre aquele período em que Daniel estava vivendo. E o desejo de Daniel, é claro, é ver o povo livre do seu cativeiro. Daniel entende também que esses 70 anos já estão correndo e que ele poderia pensar assim: bem, eu confio em Deus, eu sei que Deus é fiel em cumprir a sua palavra, as suas promessas, então eu não preciso, de fato, me preocupar, eu posso descansar nisso. Mas Daniel não faz isso. Em resposta à palavra de Deus,
ele busca o Senhor em oração. Ele podia ver a certeza do propósito da soberania divina, mas, por outro lado, ele também via a necessidade de interceder pelo seu povo. E essa pergunta e essa tensão, ela pode acontecer muitas vezes nas nossas vidas. Se Deus já sabe de todas as coisas, se todas as coisas estão debaixo do propósito soberano do Senhor, por que nós devemos nos gastar em oração? Por que Daniel deveria se gastar em oração? E Daniel entendia perfeitamente que a oração era um meio pelo qual ele se alinhava aos propósitos soberanos do seu Deus. O poder da palavra, o conhecer as Escrituras, leva homens à oração se eles realmente respondem à palavra de Deus. Se vocês se lembram lá de João, ele passa 21 capítulos em Apocalipse, falando sobre coisas maravilhosas demais para ele. Visões que muitas vezes ele não conseguia traduzir, tamanho era o que estava sendo apresentado para João. Ele fala sobre o Cordeiro, ele apresentava exortações para o presente, falou sobre a soberania de Deus, Cristo como Rei, o caminho para a vitória final, e depois de escrever tudo isso, e saber de que o Cordeiro vence no final, e de que nós vencemos com ele, ainda assim, no capítulo 22, João escreve: Amém. Vem, Senhor Jesus. Porque João entendia que era necessário se alinhar aos propósitos soberanos do Senhor. É algo que está no coração de João, assim como estava no coração de Daniel. A resposta à palavra que ele conhecia e que nós temos acesso hoje. E que nós, muitas vezes, ao invés de nos alinharmos e respondermos ao que diz a palavra, nós tentamos, muitas vezes, outras alternativas. Nós tentamos resolver pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, quando, na verdade, deveríamos gastar mais tempo nos alinhando à palavra e respondendo à palavra. A palavra instrui a nossa oração. A palavra e a oração, como meios de graça, estão intimamente ligados. Quando lemos sobre os atributos de Deus, nossa oração deve ser no sentido de vivermos esta realidade, sobre o caráter de Deus, sobre sua santidade, sobre sua justiça. Quando lemos sobre as bênçãos de Deus, nossas orações devem se mover no sentido de sermos gratos ao Senhor pelas suas bênçãos. Quando nós lemos nas Escrituras sobre o perdão de pecados, a nossa ação deve ser no sentido de louvar ao único que pode nos perdoar os pecados. Quando lemos sobre a glória devida ao Senhor, nós devemos ansiar em dar a Ele toda a glória. Se lemos sobre a disciplina do Senhor e somos advertidos por isso, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Quando lemos sobre o inferno, isso deve mover o nosso coração em relação aos perdidos. A nossa oração, assim como a oração de Daniel, deve ser resposta à palavra de Deus. O segundo ponto é: a oração de Daniel é gerada pela palavra de Deus. E esse é um ponto muito relacionado ao primeiro. Porque ao estudarmos e compreendermos, assim como Daniel estudava e compreendia os escritos de Jeremias, assim deve ser gerada a nossa oração, fundamentada na palavra, na vontade de Deus. 1 João 5, versos 14 e 15 diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Davi diz no Salmo 40, versos 7 e 8: Então eu disse: Eis aqui estou,
no rolo do livro está escrito, a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. E se a gente lembrar de uma outra oração muito conhecida, um modelo de oração apresentado pelo próprio Jesus, e que os jogadores de futebol conhecem muito bem, porque todo vestiário antes de jogo tem o Pai Nosso, diz assim: portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso está em Mateus 6, 9 e 10. E a minha pergunta para pensarmos nessa manhã é: sobre o que nós temos orado? Será que as nossas orações estão, de fato, alinhadas à vontade de Deus? Em que estão sendo baseadas as nossas orações? E esse ponto está muito ligado ao primeiro, quando eu falei sobre a íntima relação entre a palavra e a oração, porque as Escrituras falam sobre a vontade do nosso Senhor. Que as nossas orações, pelo conhecimento que temos da palavra, sejam fundamentadas nessa verdade. E aí a gente poderia pensar mais uma vez: mas se eu já conheço a vontade do Senhor, se Ele é soberano em todas as coisas, então parece que, na verdade, nós estamos apenas, como se a gente estivesse diminuindo isso, concordando com algo. Mas as nossas orações, elas não devem ser marcadas por uma atitude de resignação, pelo contrário. Nós vivemos em um mundo que faz oposição à palavra de Deus. Então, quando nós oramos, baseados e conhecedores na vontade do nosso Pai, nós, na verdade, nos levantamos contra o mundo e o status estabelecido nesse mundo, com um padrão contrário à palavra de Deus, com os modelos que estão sendo vendidos como louváveis, quando são frontalmente opostos à palavra. E a nossa oração precisa ser instruída na palavra. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Daniel conhecia a vontade de Deus, porque ele conhecia a palavra de Deus. E ele sabia que a sua oração deveria estar fundamentada nisso. Já vimos 2 pontos. A oração de Daniel é uma resposta à palavra de Deus, e a oração de Daniel é gerada, fundamentada na vontade de Deus que expressa na palavra de Deus que expressa a sua vontade. O terceiro ponto é: a oração de Daniel é marcada pelo fervor. Talvez vocês tenham um conceito de fervor um pouco diferente do que eu vou colocar aqui para vocês, porque geralmente associamos o fervor a algum tipo de agitação ou algum tipo de pirotecnia, e não é isso que está ligado a Daniel. Vejam o versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. É possível que Daniel tenha ouvido algo como: com o que você está preocupado? Você não confia na palavra de Deus? Você já sabe qual é a vontade de Deus? Esse período do cativeiro babilônico irá terminar. Por que você está sendo tão intenso na sua oração? Por que você é tão persistente na sua oração? E é possível que essa dúvida nós tenhamos ela também. Como eu falei no início, na questão de conciliar a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, incluindo as nossas orações. Tudo o que sabemos, mesmo que nós não entendamos com as nossas limitações, mas tudo o que nós sabemos e que precisamos saber é que as Escrituras me dizem e nos dizem para ser fiel e orarmos. Foi para isso que nós fomos chamados. Somos lembrados mais uma vez nesse texto, nesse versículo 3, que o coração do homem que se aproxima da palavra de Deus será moldado pela vontade dele.
Então Daniel não pode ficar indiferente. E reparem mais uma vez o cargo que Daniel ocupava. Como primeiro-ministro, certamente, Daniel tinha muitas responsabilidades. Mas ainda assim, ao invés de, muitas vezes, utilizar a sua própria influência política naquele meio, Daniel recorre ao único que poderia ouvir e livrar o povo do cativeiro. Ainda que Daniel soubesse que o período do cativeiro acabaria, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, pedindo por livramento, pedindo que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. A mesma coisa para nós. Nós sabemos que Cristo edificará a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas ainda deve ser o clamor do nosso coração que ele faça isso. Eu sei que o desejo dele é apresentar a sua igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer coisa, mas ainda é o desejo do meu coração. Deve ser o desejo do nosso coração, orar para que a igreja seja apresentada pura, santa, sem mancha e sem defeito. Um outro ponto, ainda no versículo 3, é que Daniel jejuava para buscar com oração e súplicas com jejum, vestido de pano de saco e sentado na cinza. Imagina o primeiro-ministro vestido de pano de saco e em cinza se apresentando diante do Senhor e jejuando por isso. Daniel jejua como atitude de privação, de negação das suas próprias vontades. Tem um livro do John Piper em que ele fala sobre jejum e que ele diz que quando nós nos alimentamos, quando nós comemos, nós nos alimentamos do que é símbolo. E quando nós jejuamos, nós nos alimentamos daquilo que é essência. No jejum, nós nos alimentamos daquilo que é essência. E a pergunta para nós, a partir do texto de Daniel, é: o quanto nós temos na nossa vida, no nosso devocional, na nossa caminhada cristã, nos alimentado da essência? Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você colocou diante do Senhor, privando-se da alimentação, alimentando-se da essência, sabendo que a Ele é devida toda a honra e toda a glória, e que Ele pode trazer a resposta de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Parece até que o jejum caiu em desuso nos dias de hoje. Nós não ouvimos mais falar com tanta frequência. Mas certamente é algo que nos aproxima do Senhor, a partir do momento que nos privamos daquilo que nos é prazeroso. Pano de saco e cinza reflete a atitude de humilhação de Daniel. Ele não se apresenta diante do Senhor como primeiro-ministro. Nós vamos ver na oração de Daniel, a partir do versículo 4, que ele se coloca, apesar de íntegro, fiel, intransigente, em relação a tudo que era apresentado para ele como facilidade naquela nação. Ele se coloca como um dos pecadores, um dos quais voltava as suas costas para Deus. Ele se humilha diante do Senhor, desamparado, sabendo que ele dependia totalmente do seu Deus. E veja se essa não é uma atitude muito diferente daquelas que nós vemos nas igrejas evangélicas em geral hoje em dia, em que a atitude de humilhação e de dependência do Senhor é totalmente contrastada com orações que exigem respostas, que encurralam Deus, que estabelecem prazos. E são orações, como a gente tem visto aqui, que refletem o total distanciamento do que dizem as Escrituras. Quando as nossas orações devem ser resposta e devem ser geradas pelas Escrituras. Atitudes de altivez e orgulho, ao invés de humilhação e dependência.
Orações que são baseadas no faça-se a minha vontade e não a tua vontade, Senhor. A oração de Daniel é uma resposta à palavra de Deus. Ela é gerada, fundamentada na palavra de Deus e reflete o fervor de Daniel através do jejum e da sua humilhação ao se apresentar diante do Senhor. O quarto ponto é: a oração de Daniel, ela é abnegada. O versículo 4 diz assim: orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Eu antecipei um pouquinho disso no ponto anterior. No início eu falei sobre todas aquelas características de Daniel, mas ele não se vale de nenhuma dessas características quando ele se apresenta diante do seu Deus. Ele se diminui. Ele olha para dentro dele e ele vê quem ele verdadeiramente é diante do Senhor. Ele olha para Deus e o seu referencial de santidade, de pureza, de verdade, de justiça é outro. Não é aquele que os seus pares apresentam. Não há em Daniel autoconfiança, não há egoísmo, não há justiça própria, não há exigências, não se vale da posição, não há encostar Deus na parede, não há eu quero de volta o que é meu. E olha que Daniel, e a gente vê isso também nos 8 capítulos anteriores, Daniel tinha visões. Deus falava com ele através de visões. E ainda assim, Daniel se humilha e reconhece a sua posição diante do Senhor de toda a terra. É provável, inclusive, é possível, inclusive, que ele, nesses momentos, olhasse para dentro dele, e apesar de tudo aquilo que nós vemos registrado nas Escrituras, ele encontrasse momentos em que ele duvidava, que ele desprezava o Senhor em seu coração. E em suas orações ele confessa os seus pecados, evitando assim que o orgulho e a soberba tomassem conta dele. A atitude de Daniel é bem diferente daquela do fariseu, lá em Lucas 18. A parábola diz assim: 2 homens, e eu só vou ler os versículos 10 e 12. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que eu ganho. Daniel tinha a exata noção, ao contrário desse fariseu, de que ele era pecador. E que para ele se apresentar diante do Senhor, representando o seu povo, porque os próximos versículos, até o versículo 14, falam dos pedidos de Daniel pelo seu povo. Ele sabia que ele precisava reconhecer primeiro a sua condição. Deve ser o nosso desejo também, irmãos. E a nossa atenção, nós precisamos vigiar quanto a isso, para buscarmos o profundo arrependimento, para que nós nos coloquemos diante do Senhor com horror ao pecado e pavor à sua aproximação, para que a gente não brinque, considerando que somos imunes ou consideramos que somos aquilo que não somos. Que possamos orar como um trecho de uma oração puritana, que diz assim: trabalha em mim profundamente, grandioso Deus, esposo divino, que meu ser possa estar como um campo cultivado, as raízes da graça se espraiando de lado a lado, até que só tu sejas visto em mim. Tua beleza como a safra de um verão dourado, tua fertilidade como um outono de fartura. Daniel não se exalta, Daniel não desfila sua grandeza, sua influência política, mas ele vê a necessidade de confessar o seu próprio fracasso, porque ele sabia que ele não estava diante do rei. Ele sabia que ele estava diante do Senhor de toda a terra, Deus grande
e temível, como o próprio Daniel diz. O quinto ponto é que a oração de Daniel é identificada com o povo de Deus. A partir do versículo 15 até o versículo 14, Daniel passa a interceder pelo povo. E como eu já falei, ele se coloca entre aqueles que haviam pecado, cometido iniquidades, se afastado dos mandamentos e dos juízos do Senhor. Vejam o versículo 6, por exemplo, não demos, ele não diz, vocês não deram. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais e a todo o povo da terra. Versículo 11, sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. Daniel se identificava com seu povo. Ele não se coloca acima, ele não se coloca fora, mas ele se coloca entre aqueles que haviam pecado. Ele não diz, Senhor, abençoe essas pessoas e faças como eu. Pelo contrário, após confessar o seu pecado, a sua incapacidade diante de um Deus grande e temível, ele abraça o seu povo e, com um pronome plural, se incorpora com eles em sua própria luta. Daniel leva a carga dos seus irmãos. E o quanto nós temos, enquanto igreja local, nos identificado com as cargas uns dos outros. O quanto das nossas orações nós temos nos colocado diante do Senhor, não apenas pedindo por nós, mas pelos nossos irmãos. O quanto de dor nós temos sentido pelo nosso irmão e colocado isso diante do Senhor. Daniel se coloca como um do povo. Ele faz parte daquele povo. Ele considerou os pecados do seu povo como seus. O pecado dos sacerdotes, dos governantes, dos juízes, dos reis, como seu pecado, e apresenta isso diante do Senhor. Isso faz de Daniel não um crítico da situação que acontecia, da situação que estava o povo de Israel, mas um intercessor. E o que as igrejas hoje precisam, o que a nossa igreja precisa, é que nós sejamos intercessores, identificados com a situação de cada um de nossos irmãos, e que Deus nos conceda isso, que sejamos intercessores pela nossa igreja. O sexto ponto, já caminhamos para o final. A oração de Daniel tem um profundo desejo de justiça. O desejo de justiça caracteriza a oração de Daniel. E aqui eu, mais uma vez, faço uma pergunta para a nossa reflexão. O quanto das nossas orações estão mais preocupadas com os nossos pedidos, com as nossas necessidades, apenas com os nossos problemas, e não com a justiça, com a santidade do Senhor. E não há nada de errado de nós orarmos pelas nossas necessidades, irmãos. Nós somos instruídos a isso, na verdade. Nós somos instruídos a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas fazermos conhecidas diante de Deus as nossas petições com súplicas e ações de graças. Não há nada de errado em orarmos pelas nossas necessidades. O problema é quando as nossas orações e os nossos momentos de devocionais se resumem apenas a isso. Aí nós temos um problema. Porque nós passamos a olhar cada vez mais para dentro de nós e para as nossas necessidades e para os nossos pedidos e para o que precisamos. E as nossas orações ficam bastante rasas. A oração de Daniel era profunda. A oração de Daniel era um clamor por justiça. Ah, Senhor, Deus grande e temível,
que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades, procedemos mal, fomos rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos e juízos, não demos ouvidos aos teus servos, os profetas. E Daniel segue pelos versículos até o versículo 14. É possível que muitas das nossas orações precisem um pouco mais da estrutura da oração de Daniel, do modelo da oração de Daniel, que estejamos preocupados também com a justiça de Deus. E isso é interessante porque, a partir do momento que nós nos aproximamos das Escrituras e as nossas orações são orientadas pela palavra de Deus, nós vamos focando mais na vontade do próprio Deus do que nas nossas necessidades. A nossa vida de oração, ela precisa ser mais profunda. E continua, como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, mas mesmo assim não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. O Senhor tinha preparado este mal e o fez cair sobre nós, pois o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, e nós não obedecemos a sua voz. Daniel reconhece que tudo o que estava acontecendo era designado por Deus, era a disciplina de Deus para o povo, e ainda assim, como diz Daniel, o povo continuava sem implorar o favor de Deus. Quando nós olhamos cada vez mais para as nossas necessidades, nós podemos nos esquecer e muitas vezes nos voltar contra Deus, não concordando com Ele sobre a nossa condição, sobre o pecado que está no nosso coração. E podemos ficar como povo, continuando sem implorar o favor de Deus. Que as nossas orações sejam cada vez mais profundas e orientadas por um desejo de justiça, como foi a oração de Daniel. Vamos agora para o penúltimo ponto. A oração de Daniel é dependente do caráter de Deus. Daniel sabe desde o início com quem que ele está falando, né? A gente tem ouvido, ou já ouvimos em algum momento, alguém falando, você sabe com quem que você está falando? E, geralmente alguém que se escolhe em algum tipo de cargo, ou, enfim, proeminência que tenha, né? E Daniel sabia exatamente com quem ele estava falando. Ele diz no versículo 4, Deus grande e temível. Ele diz que guardas a aliança e a misericórdia, ele conhece a fidelidade de Deus. No versículo 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Ele sabe que Deus é um Deus justo. Versículo 9, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. Deus misericordioso, perdoador. No versículo 15, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Ele sabe com quem ele está falando. Daniel foi suplicar a Deus porque ele sabia que era um Deus de misericórdia, um Deus fiel, um Deus grande, um Deus temível. Daniel sabia exatamente a quem ele se dirigia. E a oração de Daniel é influenciada por isso. A oração de Daniel reconhece o caráter, os atributos do Deus que Daniel servia. E assim como a oração de Daniel, as nossas orações devem ser também influenciadas, informadas pelo caráter de justiça, santidade, verdade, fidelidade e poder do nosso Deus. E quando a gente pensa sobre o caráter de Deus, e eu refletia sobre isso ontem, eu me fiz a seguinte pergunta: não é assombroso que nós, pecadores, possamos
nos dirigir a um Deus que é grande e temível? Nós temos, através de Jesus, acesso a esse Deus grande, temível, fiel, verdadeiro, poderoso. Isso deveria nos deixar de queixo caído, de que podemos nos aproximar de um Deus assim. Pedimos perdão e perdoamos porque Ele é perdoador. Amamos a esse Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós oramos por santidade porque Ele é santo, santo, santo. As nossas orações precisam ser influenciadas pelo caráter de Deus, pelos seus atributos. E por último, a oração de Daniel busca a glória de Deus. Versículos 16 e 17 diz assim: Ó Senhor, segundo as tuas justiças, afasta a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e o teu povo se tornaram objeto de deboche para todos os que estão ao redor de nós. Daniel se preocupava com a glória de Deus. E agora, ó nosso Deus, ouve a nossa oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o santuário que está abandonado. Não somos nós o foco. O foco sempre deve ser a glória de Deus. Daniel, como primeiro-ministro, não está interessado na sua reputação, mas ele está preocupado com a reputação do Senhor. É possível que Daniel tenha ouvido no seu meio coisas como: que tipo de Deus vocês têm? Que tipo de Deus que não pode sequer protegê-lo? Que tipo de Deus permite que todos vocês sejam levados para o cativeiro? Que tipo de Deus deixa sua nação desolada, sua terra sem habitantes, seu templo despedaçado, os muros aos pedaços? Que tipo de escravo transformaria aqueles que o seguem em escravos em uma terra pagã? Que tipo de divindade você tem que não pode protegê-lo? E a resposta de Daniel está na sua oração a esses eventuais questionamentos, não estão nas Escrituras, mas podemos vislumbrar isso. E a resposta final, a resposta de Daniel está no final da sua oração, quando ele diz: Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. É a glória de Deus que está em jogo. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores, por amor de ti mesmo, para a tua glória, para que o Senhor seja exaltado. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. A oração, então, de Daniel é modelada em 8 breves pontos, que eu gostaria de repetir para vocês. Ela é resposta à palavra de Deus, ela é gerada, instruída pela palavra de Deus e sua vontade, ela é caracterizada pelo fervor, ela é realizada em abnegação, ela se identifica com os outros, ela reflete o anseio por justiça, ela é construída sobre o caráter de Deus e ela busca a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e as nossas orações possam ser instruídas por esses pontos e que o objetivo das nossas orações seja sempre a glória de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pelo nosso tempo esta manhã. Obrigado pela proclamação da Tua palavra, Senhor.
Obrigado pelo exemplo de Daniel e pelo que podemos aprender com ele. Ajude-nos, Senhor, a aplicar em nossas vidas. Que sejamos crentes que oram em resposta e instruídos pela Tua palavra, refletindo o nosso anseio por justiça e buscando sempre a Tua glória. Nós Te louvamos e agradecemos por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.